Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a história de um dos mais famosos heróis e profetas da Bíblia Sagrada, o grande Moisés. Quem visita a igreja de San Pietro in Vincoli, na Itália, fica fascinado com a estátua de Moisés esculpida com maestria por Michelangelo. Reza a lenda que a estátua havia ficado tão perfeita, tão humana, que o escultor teria batido com o martelo em seu joelho, ordenando "Parla!", para que a imagem falasse. Mas, sobre o Moisés da Bíblia, a palavra de Deus diz o seguinte: "E em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face." Deuteronômio 34, verso 10. Essa frase está no último capítulo do livro do Deuteronômio, logo após a narrativa da morte do herói. Tamanha intimidade com Deus teria permitido que o líder israelita visse o próprio Criador, não necessariamente o rosto divino, pois este não poderia ser contemplado, mas um resquício do esplendor da sua glória, neste caso, mediada por Cristo. E também que ele recebesse das mãos dele as tábuas contendo os 10 mandamentos, a base da legislação sagrada para judeus e cristãos. De quebra, segundo a tradição judaica, os 5 primeiros livros da Bíblia e o livro de Jó, que compõem a parte mais sagrada do Antigo Testamento, seriam obra das mãos de Moisés. Agora, o problema é que muitos acadêmicos e jornalistas de revistas populares estão publicando por aí que descobertas arqueológicas e históricas estariam desmentindo a narrativa bíblica sobre a vida de Moisés, que ele seria uma figura lendária, não muito diferente de qualquer outro personagem, por exemplo, do seriado Game of Thrones. Esta foi, por exemplo, a matéria de capa da revista Super Interessante, lançada no início de 2018. A verdadeira história de Moisés. Como um rei megalomaníaco, muita política e uma farsa de proporções bíblicas criaram a Moisés, o herói que foi, sem nunca ter sido. A primeira surpresa que tive ao ler o artigo foi que o autor, o jornalista Reinaldo José Lopes, pelo menos admite uma possibilidade de que Moisés tenha de fato existido na história, o que já é um avanço, mesmo que relembre que nenhum feito atribuído a ele passa pela peneira do escrutínio histórico. Eu digo isto para você porque muitos são taxativos em dizer que, pela ausência de maiores evidências, Moisés nunca existiu e ponto final. Mas este não parece ser o caso do articulista da revista Super Interessante. Bem, a primeira coisa que devemos ter ao tentar uma abordagem histórica ou arqueológica de um personagem do passado, especialmente um personagem bíblico, é lembrar que quanto mais longínquo for o tempo em que viveu determinado personagem, mais fragmentário ou até mais negativa será a evidência comprobatória de sua pessoa e seus feitos. E isto não ocorre apenas com os nomes citados na Bíblia. Quer ver? Comecemos pelo famoso Sócrates. Não existe hoje nenhuma comprovação arqueológica de sua existência na história da Grécia. O que sabemos dele, e que vem muitas vezes de fontes antigas, porém contraditórias, é o relato que temos de Aristófanes, de Platão e Xenofonte. Não é por menos que o livro Sócrates, de Fernanda Cury, diz o seguinte: durante muito tempo, e até hoje, os historiadores da filosofia se perguntam qual seria o verdadeiro Sócrates, ou, ao menos, qual seria aquele mais próximo do Sócrates histórico. Muitos consideram Sócrates um enigma insolúvel e sustentam que jamais o conheceremos. Veja, eu mesmo não estou negando que Sócrates tenha provavelmente existido na história. O ponto é que, se eu apenas trabalhasse considerando a ausência de evidências ou de obras autônomas, as inúmeras diferenças pelas quais Sócrates foi apresentado, etc., não teria como negar o que talvez alguns asseguram, que Sócrates talvez nem houvesse existido. Em outras palavras, cairia num agnosticismo histórico, afirmando que é inútil afirmar qualquer coisa sobre o passado remoto da humanidade e nenhum acadêmico, por mais cético que seja, chegaria a tal conclusão. Portanto, nós podemos questionar, mas não de maneira exagerada. E olha que eu posso aumentar a lista de pessoas que nós não sabemos muito sobre elas. Se você quiser, eu posso fazer isto. Pitágoras, Homero, Licurgo, Temístocles são apenas alguns de muitos nomes que eu poderia dar, dos quais
não se tem absolutamente nada de evidência a respeito dos fatos que envolveram sua vida. Então, esses personagens, aliás, muitos deles, têm menos evidências comprobatórias a seu respeito do que tenho em relação ao Moisés da Bíblia Sagrada. E quer ver um exemplo recente? Que tal William Shakespeare? Poucos talvez saibam, mas o cavalheiro deste quadro tem muitos indícios de não ter sido uma figura histórica verdadeira. Os livros Em Busca de Shakespeare e Quem Escreveu Shakespeare são dois títulos de uma lista de perto de 4.000 publicações acerca deste debate sobre a historicidade de William Shakespeare. E há acadêmicos especializados que atiram para diferentes lados. Uns dizem que Shakespeare existiu, mas não foi o grande escritor que todos imaginam, que na verdade ele nunca teria escrito nada. Outros, por sua vez, creem que ele nunca existiu. E há os mais conservadores que pensam que Shakespeare seria exatamente aquilo que as pessoas comuns acreditam a seu respeito. Sobre os seus escritos, os escritos de Shakespeare, há quem diga que foram, na verdade, peças de autoria de outros indivíduos, como, por exemplo, Francis Bacon ou Edouard de Vere, que usaram um pseudônimo para encobrir a sua verdadeira identidade. Eu sei que, falando assim, parece até teoria da conspiração, mas saiba que este exemplo que eu dei de Shakespeare é um debate acadêmico que já dura décadas e décadas. Eu o citei apenas para evidenciar uma coisa para você. Veja, se o dramaturgo mais famoso da Inglaterra, que viveu, segundo consta, há uns 400 e poucos anos, se um dramaturgo deste pode deixar uma lacuna de evidências táteis a seu respeito, que dirá um sujeito como Moisés, que, se for verdadeiro, viveu há, no mínimo, 3.400 anos no passado. Logo, eu tenho aqui duas alternativas na hora de fazer o levantamento histórico, um levantamento histórico dessa natureza. Ou eu me contento com as evidências fragmentárias que tenho para levantar uma hipótese, ou eu já nego tudo de primeira mão e acredito que a ausência de evidência seria evidência da ausência, o que também é um absurdo, pois nem os mais céticos historiadores adotam esta postura e, se o fizerem, como eu falei no passado, estarão sendo motivo de piada na academia. Agora, piada a menos, é claro, que o alvo do seu ceticismo seja um personagem mencionado na Bíblia Sagrada. Aí eu noto que um comportamento é outro. Parece até ser uma questão de honra e seriedade acadêmica colocar em dúvida um personagem da Bíblia e dizer que tal pessoa citada na Escritura não passa de uma lenda ou um mito idealizado pela piedade judaico-cristã. É um absurdo, é um contrassenso esse tipo de atitude entre muitos acadêmicos. Mas vamos voltar a falar de Moisés. O que é dito por aí que parece colocar em dúvida a sua realidade histórica? Vamos ver alguns argumentos reproduzidos pela revista Super Interessante e descobrir se tem alguma maneira diferente de avaliar a questão. O primeiro ponto que me chama a atenção no artigo é o seguinte: a primeira pista para dissecarmos a verdadeira imagem da lenda de Moisés está no nome dele e de seus parentes. Apesar de, segundo a Bíblia, todos eles serem israelitas, seus nomes não estão em hebraico, a língua desse povo. As denominações Moisés, Arão, seu irmão, e Finéias, seu sobrinho neto, são derivadas do idioma egípcio. Ora, talvez o autor do artigo não saiba, mas esta observação que ele fez é hoje um dos maiores problemas para aqueles que não aceitam a autoria mosaica do texto, ou seja, ela está mais a favor da historicidade bíblica do que contra. Eu vou explicar melhor isso para você. Antes que François Champollion houvesse decifrado a pedra de Roseta e revelado ao mundo as características deste antigo idioma egípcio, os críticos da Bíblia diziam que a maior parte do Gênesis e do Êxodo foram compostos na Babilônia. A ideia é que algum judeu dentre os cativos teria produzido uma forma romanceada da história do povo de Israel. A ideia, pois, desse romance judeu, como eles julgavam ser as histórias bíblicas, é que aquele autor havia querido plagiar as histórias da Babilônia para criar uma história mitológica do povo judeu e dar esperanças àqueles que estavam cativos de Nabucodonosor. O problema, porém, é que, se assim fosse, era de se esperar que a linguagem empregada pelo autor ou pelos chamados autores do Êxodo
fosse uma linguagem mais próxima do idioma hebraico ou caldeu, que era a língua falada no cativeiro da Babilônia, mas nunca na linguagem egípcia. Como você sabe, os judeus ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Dificilmente um exilado preso anos ali naquele lugar teria condições de se envolver tanto com o Egito, país inimigo da Babilônia, a ponto de dominar a sua linguagem e ser influenciado por ela. Mas, para a surpresa dos críticos, as características básicas da linguagem empregada nos 5 primeiros livros da Bíblia, especialmente das narrativas sobre José e o Êxodo, são de alguém que tinha fortemente o egípcio em seu inconsciente, pois estava escrevendo o texto em hebraico, mas com um forte tom egípcio no seu vocabulário, na estrutura gramatical empregada, enfim, era alguém escrevendo em hebraico, mas pensando ainda em termos gramaticais egípcios. Isto mostra que o autor que escreveu o Êxodo estava escrevendo do ponto de vista de uma testemunha ocular. E quanto aos nomes de alguns parentes de Moisés e do próprio Moisés, que é super interessante, aponta como um problema histórico, isto aumenta ainda mais a probabilidade do relato ter sido uma análise que a pessoa fez estando em loco. Pense por si mesmo. Vá ao bairro da Liberdade, em São Paulo, uma das maiores colônias de imigrantes japoneses do mundo. Ali você verá muitos descendentes de japoneses com nomes brasileiros. A comparação é muito clara. Assim como eu posso encontrar no Brasil, no bairro da Liberdade, em São Paulo, uma família de japoneses, tendo entre eles um notório José Ozokawa, por que não poderia encontrar no Egito hebreus com nomes egípcios? Percebeu a comparação? Isto seria uma coisa muito comum que não depõe em nada contra a historicidade do relato. Mas é claro que a crítica não se resume a isto. Esse foi apenas um primeiro ponto que eles levantam. Os demais nós falaremos daqui a pouco, após o intervalo. Então não sai daí, porque o Evidências volta já já. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje conhecendo a verdadeira história de Moisés. No bloco anterior, vimos que não há razão para se duvidar do relato apenas porque ele apresenta personagens com nomes egípcios. Pelo contrário, isto é uma prova a favor de sua historicidade. Afinal de contas, os hebreus estavam há séculos morando em território egípcio e há de se imaginar que pegaram muito da história e da cultura local. Aliás, o próprio nome de Moisés confirma isto. Durante a 18ª dinastia, tempo em que ocorre o Êxodo, muitos faraós eram denominados a partir do nome de deuses. Assim, o seu título ficava Tutmoses, Amosi, Ramsés, significando respectivamente nascido do deus Tut, nascido do deus A e nascido do deus Ra. Seria algo como Wilson, Anderson e Johnson, que vindos da língua inglesa significam filho de Will, filho de Ander e filho de John. No caso de Moisés, temos apenas o sufixo egípcio Moses ou Mes. E o que estaria faltando? Evidentemente, o nome da divindade que deveria vir antes. Seu nome apenas indica nascido de em egípcio, mas não diz nascido de quem. O autor do artigo da Super Interessante imediatamente sugere que isto se deva a um erro dos criadores do personagem de Moisés, que intentavam dar a ele um nome que soasse egípcio, já que o egípcio era a grande língua da potência mundial da época. Mas, segundo essa tese, eles erraram a mão por não conhecerem bem o idioma estrangeiro. Ora, certamente não é isto que os especialistas em língua egípcia e hebraica dizem nos manuais de gramática comparada. O livro A Linguagem do Pentateuco e Sua Relação com o Egípcio, de Abraham Yehuda, ainda é um clássico usado em Oxford até hoje. Nele, o autor conclui sem questionamento que, em muitos pontos, aquele que escreveu o Gênesis e o Êxodo demonstra um tremendo conhecimento da língua e dos costumes egípcios usados durante a 18ª dinastia. Seria muito estranho que ele cometesse um erro tão crasso em relação ao nome de Moisés, você não acha? Por isso, o argumento da Super Interessante não faz sentido. O mais lógico seria seguir a própria argumentação da narrativa, que nos dá uma pista sobre o nome do herói. Moisés, tão logo reconheceu as suas raízes hebraicas, aboliu de seu próprio nome o prefixo divino que teria o nome da divindade originalmente acoplada.
E qual poderia ser esse prefixo? A Bíblia não diz, mas talvez pudesse ser Rapi, o deus do Nilo, pois o texto sagrado diz que ele recebeu o seu nome por ter sido retirado das águas do rio Nilo. Logo, ainda que hipoteticamente, ele se chamaria originalmente Rapi-Mose, ficando posteriormente apenas Mose ou Moshe, conforme a pronúncia hebraica. Essa ideia que eu apresentei, ainda que hipotética, é muito mais lógica do que seguir a suspeita de que o autor errou ao criar um nome que soasse egípcio para o principal personagem da trama. Ela não se sustenta na análise dos textos originais, nem no que dizem os maiores especialistas em hebraico e egípcio. Por mais que se tente inventar um personagem de nome egipciado e não israelita, como seria se ele se chamasse Saul ou Isaías? Esta é uma outra pergunta retórica que o artigo faz, criando elementos para sustentar a sua tese. Mas é aqui que surge outro engano do articulista. Ele fala na revista, e neste ponto com razão, que o Egito dominou o corredor sírio-palestino no final da Idade do Bronze, que seria de 1500 a uns 1200 a.C. Nesta época, boa parte do território atual de Israel, Palestina, Jordânia, Líbano e Síria não passavam de províncias egípcias controladas pelo faraó com o auxílio de nobres vassalos que tinham a sua fortaleza na região. Então veio um período de declínio do poder egípcio na região e foi aí que, segundo o autor, fundaram-se os primeiros vilarejos israelitas nas montanhas de toda a área daquela região. Foi nesse contexto que as supostas lendas de Moisés, Arão e Finéias teriam sido criadas pelos mais velhos para dar, digamos assim, uma identidade tribal ao povo hebreu. Ora, a questão da cronologia desses assentamentos ainda é motivo de debate entre os arqueólogos e fugiria ao tema do nosso assunto hoje. Mas o curioso, e isto é o que me chamou a atenção, é que o autor do artigo fala algo até diferente do que dizem os principais críticos da Bíblia. Os críticos afirmam que a história do Êxodo foi criada em boa parte na época do cativeiro babilônico, isto é, 500 anos depois do que afirma o articulista da Superinteressante. E, ademais, ele não esclarece qual a razão de se criar uma lenda envolvendo uma suposta fuga do Egito, se o Egito já não era nem mais a superpotência que havia sido antes. Ele também não leva em consideração documentos importantes como o papiro de Pulver, que hoje se encontra na biblioteca do Museu Nacional de Leiden, na Holanda. Esse texto hierático foi escrito em forma de lamento por um antigo escriba egípcio de nome Ipulver durante a 18ª ou 19ª dinastia egípcia. Nele, o autor fala de pragas que assolaram o Egito e pelas quais ele lamentava. Ele fala do Nilo se tornando em sangue, preste atenção, fala das trevas dominando a região, dos animais morrendo nos campos, dos nobres perdendo seus filhos. Ora, isto tudo tem um paralelo claro com as pragas mencionadas no Êxodo e escritas por um autor egípcio. Como se não bastasse, esse autor de Pulver também fala de um êxodo onde escravos estariam deixando o Egito e levando consigo o ouro dos seus antigos donos. Novamente, uma coincidência incrível com a saída dos hebreus do Egito, como está descrito na Bíblia, pois ali diz que eles levaram dos egípcios um despojo de ouro. Seria talvez uma espécie de indenização pelos anos de trabalho forçados que eles passaram ali nas terras de Faraó. Isso está em Êxodo, capítulo 3, verso 22, que você pode ler em sua Bíblia. O artigo da Superinteressante segue dizendo que a arqueologia deixou claro que Israel surgiu a partir de tribos que sempre moravam em Canaã, de modo que eles eram cananeus, cananeus da gema, como escreve o autor. Mas espere um pouco. Não confundamos cananitas como título geral para todos os procedentes de Canaã. Isto é um erro crasso. Veja, no Brasil temos uma grande população e boa parte dela é indígena, mas isto não significa que todos procedem de territórios indígenas, porque são brasileiros. Ademais, o próprio texto bíblico diz que os hebreus, de fato, procediam de Canaã. Eles eram filhos de Jacó. E onde eles viviam antes de ir para o Egito? Em Canaã. Foi de lá que eles saíram
para passar um tempo nas terras do faraó e depois voltaram para a sua terra de origem. Não há nada que desminta isto, nem na arqueologia, nem na história. Ademais, o artigo cita o professor Mario Liverani. Liverani é um arqueólogo da Universidade La Sapienza, autor de vários livros e artigos. Ele diz: com o passar dos séculos, as sagas sobre a libertação do jugo egípcio dentro da Terra Prometida passaram a ser contadas como uma fuga épica da terra do Egito para a Terra Prometida. Simples assim. De fato, eu devo admitir, esta é a opinião de um renomado acadêmico italiano, mas espere um pouco. Ele não é o único. Há acadêmicos igualmente renomados, igualmente de peso, que pensam diferente dele. E o seu levantamento histórico, como ele mesmo admite em seu livro, é subjetivo. É uma impressão que ele admite ter. O erro do artigo da Superinteressante é tomar a posição de um único acadêmico e que ele admite ser uma impressão e passar para o leitor a ideia de que aquilo é um fato consumado, que todos os especialistas pensam exatamente daquele jeito e que não restam dúvidas com relação àquela interpretação. Apenas para fornecer um contraponto à opinião do professor Liverani, deixe-me citar o que diz outro renomado professor de arqueologia, James Hofmeyr, egiptólogo e docente da Trinity University de Chicago. Autor de vários livros e especializado em egiptologia, ele diz: ainda que não haja uma confirmação direta do êxodo e da peregrinação dos hebreus, a cultura material egípcia demonstra que os eventos descritos no livro do Êxodo são historicamente plausíveis. Outra coisa que a revista nega com veemência é a autoria mosaica do Pentateuco. O argumento é assim apresentado aos leitores. As pistas a esse respeito são diversas, a começar pela presença de várias narrativas diferentes e muitas vezes contraditórias do mesmo evento nos livros supostamente mosaicos. Há, por exemplo, 3 versões diferentes dos 10 mandamentos. Como ninguém imagina que Moisés andava esquecendo as coisas e escrevendo as mesmas histórias diversas vezes com variações, a hipótese dominante desde o século XIX é que vários textos antigos foram costurados e editados para produzir o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, que os judeus chamam de Torá. Essa hipótese, que o artigo chama de posição dominante desde o século XIX, é a chamada teoria das fontes, iniciada por Jan Ostruck e refinada por Wellhausen na Alemanha. De acordo com ela, o Pentateuco é o resultado de uma compilação de textos escritos em diferentes épocas por diferentes autores e nenhum deles teria sido Moisés. A primeira coisa que se observa aqui é a completa falta de evidência que confirme essa tal hipótese documentária que afirma que a Bíblia seria o resultado tardio de uma colcha de retalhos textuais. Milhares de manuscritos antigos foram descobertos e nenhum deles oferece qualquer pista, qualquer prova de que o texto que possuímos hoje fosse dramaticamente diferente daquele do passado. As diferenças são apenas periféricas. Além disso, nenhum testemunho do passado, bíblico ou não bíblico, faz referência a estas supostas fases preliminares do texto, ou mesmo que esta seria uma prática redacional comum na antiguidade. Aliás, pelo contrário, os textos antigos até agora encontrados parecem tão sequenciais que os especialistas em literatura clássica praticamente abandonaram o mesmo método ao analisarem obras gregas e romanas, como, por exemplo, a Ilíada de Homero ou a Eneida de Virgílio. Veja o que escreveu a crítica literária Ellen Gardner, uma especialista em literatura clássica. Nas análises de campo, percebemos que as teorias da composição autoral de textos antigos, as supostas primitivas versões do texto, os diferentes níveis textuais, etc., são hipóteses que temos descartado. Aquele tipo de análise crítico-literária é hoje um conceito ultrapassado. A tendência atual é assumir que estamos diante de um único autor, a menos que tenhamos uma clara evidência externa que indique o contrário. Viu que interessante? Teólogos liberais continuam aplicando à Bíblia um método de investigação textual que os estudos clássicos já consideram ultrapassado. E olha que Gardner escreveu isto nos anos 50. Mas mesmo dentro do campo da teologia, eu me refiro à teologia liberal,
há muitos autores que também estão abandonando esta antiga hipótese de que a Bíblia seria fruto de retalhos de uma composição textual ao longo dos tempos. Um exemplo que eu posso dar para você de abandono dessa teoria é do professor John Van Seters, acadêmico da Universidade de Yale e da Carolina do Norte. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e o programa vai ficando por aqui. Mas eu espero ter deixado claro para você que, diferente do que afirmam muitos críticos por aí, os estudos sérios de história, literatura e arqueologia conduzem para a afirmação de que o texto bíblico não é uma lenda, é uma história real. Então, semana que vem, nos encontraremos novamente aqui na TV Novo Tempo para mais evidências a respeito da Palavra de Deus. Até lá!